Lucilene Maria de Souza, 5/4/1975, nasci em Silvânia, Goiás. Tá com que idade agora, professora? Vou fazer 50 esse ano. Eu faço junto com a Fanute. Olha só, que interessante, boa coincidência 50. essa. Vou 50. Silvânia, morou até que idade lá? Eu residi em Silvânia até os meus 17 para 18 anos. Na verdade, na zona rural. 13 quilômetros do município de Silvânia. Então, a minha vida foi sempre no campo. E não morei em Silvânia, mas eu frequentava Silvânia da quinta série, que hoje é a sexta, né? Da quinta série até o terceiro ano, né? E aí nós íamos e voltávamos. Todos os dias saímos de madrugada, em torno de 4 horas da manhã, isso na carroceria de uma caminhonete leiteira. E essa foi o meu percurso da quinta série até o segundo ano. Aí no terceiro ano nós tivemos uma grande aquisição que foi o ônibus escolar. Aí já foi o up, né? Mas aí tem memórias de tudo isso, que para mim emociona, tanto é que hoje eu conto as minhas histórias, eu sou convidada como motivacional para estudante. Tenho dado muita palestra quanto a isso. Porque eu digo que minha história é de superação. E é tão interessante ao mesmo tempo, Pablo, que eu acreditei muito na educação. Muito, muito, muito. Sou filha de agricultores, pequenos agricultores rurais. Meu pai, minha mãe era dona de casa. Qual é o nome deles? Meu pai Inácio Hugo, que eu chamo de Hugo, minha mãe Ana Maria. Tinha muito afeto dentro de casa. Não faltava comida à mesa, mas não tinha nenhuma coisa exagera. Então, assim, a vida da cidade eu conhecia pela TV, e a TV foi uma realidade dentro de casa. Eu acredito que a partir dos 6, 7 anos, que eu tenho isso na memória, sabe? Ouvia a vida fora daquele espaço pela rádio. E aí, mas eu estudei na zona rural até a 4ª série, naquele grupo escolar que é chamado seriado, onde a gente divide uma série com pré, primeira, segunda, terceira e quarta, que até hoje eu quero entender como é que a gente conseguia ensinar algo. Para você ter ideia, e eu sempre fui a primeira da turma. E eu ajudava a professora em sala de aula. E aí eu lembro na 3ª série, no quadro da lição, e adorava. Parece que eu despertava a ser professora desde aquele primeiro momento. Tanto é que e aquela história no interior, ainda mais na zona rural, que são parentes que são os professores. A minha prima que me alfabetizou. Como é que é o nome dela? Zilda. E ela tem o maior carinho. Tudo que eu tenho de sucesso na vida, ela é a primeira a bater palmas. Ela vai tudo que eu faço de diferente, ela está lá presente na primeira fila. E dizendo que fala com muito orgulho. Ela é minha prima. Eu fui babá das filhas dela, para você ter ideia. E então, ao mesmo tempo, quando ela foi professora lá, que ela foi minha professora, eu lembro que ela teve licença maternidade. Quem a substituiu? Eu fui ser professora, acho que eu fiquei 1 ano, né? Sendo professora e substituta a ela. Então, foi uma coisa que isso muito me despertou, essa questão de educar, né? E aí, meus pais, eles tinham essa certeza, assim, eles não nos cobravam estar em sala de aula, mas ao mesmo tempo falava que a educação é que abria as portas, especialmente meu pai. Meu pai, eu posso dizer hoje, é um semi-analfabeto, ele consegue ler, da mesma forma minha mãe, e então isso foi muito presente dentro de casa. E dentro de casa também, na escadinha lá, eu sou a terceira, né? Eu tenho da família, tenho a minha irmã mais velha, acima de mim, eu e o caçula. Para você ter ideia, eu passei à frente de todos eles, eu os ensinava em casa. Eu lembro, eu tinha as memórias assim, meu irmão tinha dificuldade enorme, eu sentada à mesa, dando aula para eles. A minha irmã tinha muita dificuldade de matemática. Eu nem tinha chegado à série dela, eu que dava aula para ela. Então, assim, os números, a história, português sempre foi algo... Biologia, eu amava biologia, quando eu tive oportunidade. Ciências, como eu gostava. Eu queria... Tanto é que eu tinha muita habilidade de fazer leitura, eu escrevia muito bem. Quando eu, já passando por tudo isso, né? Cheguei ao terceiro ano, e aí, não quero ficar na zona rural, não quero
casar, ficar aqui, porque esse era o destino, né, de quem nasceu ali. E aí eu lembro, isso é a memória mais, assim, eu emociono de falar essa história. Eu lembro que na zona rural, uma casa bem paupérrima onde nós morávamos, à frente da casa tinha uma espécie, a gente fala de poço, que é um laguinho, né? E aí eu sentei à beira desse poço e fiquei olhando o horizonte. E falei assim, meu pai, eu não quero ficar aqui. Eu quero sair daqui, eu quero estudar. O que eu vou falar pro meu pai? E meu pai, ele tinha assim, ele dava, na zona rural, o gado leiteiro, o gado, a fêmea, ele dava para os filhos. Ficava com o macho. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu não quero o gado. Então eu te dou o gado para o senhor me ajudar a estudar, para você permitir que eu estudo, né? E ele, na mesma hora, eu não disse não de forma alguma. Aí eu vou morar de favor aqui em Goiânia e vou fazer cursinho. Que na época era o Anglo. Que ano mais ou menos isso? 1993 para 94. Aí eu vim pra cá, fiz 1 ano de cursinho, pra você ter ideia. Imagina, uma menina... Eu não tive inglês na minha formação no 2º grau. Eu lembro que eu não tinha ciência. Eu era autodidata. Eu sobressaí tanto aqui, física era coisa muito distante. Eu não esqueço disso. As minhas redações, elas iam para a INEL como em primeiro lugar. E às vezes eu estudava quase que 24 horas, sabe? E eu pensava assim, se eu não passar, eu vou ter que voltar. E o que eu vou fazer? Meu desespero, eu acho que era esse, né? E aí eu faço vestibular, que era o vestibular ainda, né? Não passo no vestibular, me desesperei. Voltei chorando para casa. E minha mãe falou, não desiste, você vai tentar novamente. Aí eu fiz mais meio ano de cursinho, aí não sabia o que era o UNB na minha vida, nem ao mesmo tempo que era um curso de nutrição, porque no início eu tentava para odontologia. E aí minha prima conversa comigo e falou, por que você não faz nutrição? É a da área da saúde, eu acho que você tem um perfil de nutrição. E eu sou super bem colocada na UNB, né? Na UNB? Na UNB. Vou com a cara e coragem. Sabe como é que eu fui a primeira vez para lá? Quando, para você ter ideia, não tinha telefone, o meio de correspondência era muito difícil. Eles tentaram contato, porque eu nem sabia que eu tinha passado, que eu não acreditava que eu ia passar. Eles conseguiram contato com a minha tia em Silvânia, e aí minha tia foi na fazenda e falou, amanhã é o seu último dia para fazer a matrícula. E aí conseguiram uma carona, eu fui com um caminhoneiro. Olha que maluco. Isso parece que é tão distante, né, da realidade de hoje. E aí eu lembro que eu fui até um posto de gasolina lá em Silvânia, em Goiânia, Brasília, e veio minha tia, que eu tinha uma tia que morava lá, e ela me buscou e no outro dia eu estava lá fazendo matrícula. Era a minha última... Cheguei lá no último respiro do 2º tempo mesmo. E aí eu fiz minha matrícula e de lá a minha história começou. Aí foram grandes transformações. Eu queria saber, transformações. Agora que a gente vai entrar já na UNB, eu queria te sugerir um pequeno retorno histórico para a gente falar um pouquinho dos teus pais, falar um pouquinho mais deles, os nomes dos teus irmãos e o que fazem hoje, mas aquela pergunta que eu lhe anunciei aqui em off, qual é a primeira imagem que tu tens de ti próprio, assim, a mais remota? Tá. Então tá, eu sou filha de Inácio Hugo de Souza, que esse ano vai fazer 85 anos, um senhor guerreiro, que ele é exemplo de pai, de ser humano, de muita luta, de superação de tudo. A memória que eu tenho do meu pai não é uma pessoa presente de casa em função das inúmeras doenças que ele tem, sabe? Mas eu tenho também ao lado dele uma mãe, que é uma mulher gigante, que ela é a presença de mãe e pai dentro de casa, que ela nunca deixou a gente faltar afeto para os filhos dela. Meu pai internado por boa parte das vezes da vida dele, e minha mãe ocupava esse espaço e ocupa até hoje. Então é uma mulher muito forte, com uma risada que todo mundo conhece pela gargalhada maravilhosa dela. Ana Maria das Graças de Souza vai fazer 74 anos esse ano. E somos 4 filhos, né? Minha irmã mais velha, Luciana Leonora de Souza, que hoje ela tem 2 filhos, um casal formado, mais velho, já tem 27 anos, já está casando aí, Renata. Em seguida vem o Carlos Enir de Souza, que também já é avô, tem 51 anos, 2 filhas, uma inclusive faz, a Camila, que faz farmácia, que forma esse ano aqui no UFG. Depois vem eu,
Eu tenho meu companheiro, Guilherme, que é do Rio de Janeiro. A gente vive nessa lá e cá. E o caçula, que é o Cleita Dair de Souza, que é casado também. Tem uma menina, a Bruna, que é uma adolescente, 15 anos. Qual é a doença que teu pai tinha que tu disse que ele ficava muito internado? Transtorno bipolar, mas aquele transtorno muito difícil, né? Que altera os dois comportamentos, né? Então, assim, a vida nossa é de superação. Mas é tão interessante porque, assim, a imagem que eu venho aqui é meu pai ausente em casa, mas ausência em função da doença, mas uma mãe muito presente. Uma mãe que não deixava, é aquela mãe que brigava pelos seus filhos, que cuidava dos seus filhos. Eu vi que ela chorava, se ela chorava escondido, porque a vida era muito difícil. A gente, igual eu te falo, a gente nunca passou necessidade de comida à mesa. Mas uma vida de muita restrição, sabe? Muita restrição Como é que era a tua casa lá? Uma casa de chão, uma casa que era de chão, não tinha sofá, era aqueles bancos de madeira, não tinha energia elétrica, aqueles baldes que você aquece a água e coloca dentro, né? A comida que chegava à mesa era tudo de subsistência, aquilo que se plantava e colhia ali. Então, assim, eu não sabia o que era um refrigerante, né? Um doce diferente, tudo era aquilo. Mas minha mãe, ela fazia com prazer, sabe? Ela não deixava a gente sentir falta disso. E eu lembro, a memória que eu tenho muito grande, quando meu pai, ele tinha uma bicicleta. Ele pegava essa bicicleta e fazia compras de bicicleta. Assim, tinha acontecido. E aí ele tinha uma sacola que era toda colorida, que era de um fiozinho, fio nylon, sabe? Tem pessoas que... A gente conta essas sacolas. Aí eu lembro que ele trazia balinha pra gente. Aí eu lembro que eu colocava as balinhas na mesa e aí dividia em partes iguais, sabe? Aí normalmente é o irmão mais velho que dividia. Então esse pra mim é uma memória muito afetiva e uma memória de sabor, sabe? Que eu lembro, e aquela balinha que até hoje a gente pergunta por que criança não morreu, que é aquela que tinha um furinho no meio, né? Aquela redondinha? Redondinha. De matar e engasgar? Ninguém nunca morreu. Então, assim, essas memórias... Eu falo que hoje foi uma infância muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E meu pai é uma família de 9 irmãos, e meu pai foi aquele, pela sua própria doença, foi o único que não conseguiu avançar na vida mesmo, né? Não como, falo mais financeiramente. Então ele tem irmão engenheiro, médico, né? E esse irmão dele, médico, ajudava muito meu pai no sentido da saúde dele. Então, como meu pai, ele oscilava muito o comportamento, quando ele ficava naquele comportamento mais agressivo, que tinha que ser internado, meu tio sempre estava presente dentro de casa e o levava. E aí eu tinha aquela referência, gente, por que eu não posso ter um pai igual meu tio? Eu queria ter uma família, eu achava que era uma família normal, eu não tinha uma família normal. Eu tinha um pai ou uma mãe que exercia a função de um pai, mas que não era pai, como ele era pai da minha prima, né? Então eu achava que eram muito, muito distantes. E assim, como a gente... Eu lembro que eles viajavam, a gente não podia viajar, não sabia o que era viajar, né? O mais que a gente conseguia ir até Caldas Novas, quando os tios chamavam, que põe todo mundo na carroceria de uma caminhonete, né? Era a diversão, cada sei lá de quantos em quantos anos, né? E hoje, só para fazer assim, para mim era tão distante aquela família, porque assim, era um mundo que era tão distante para mim. E hoje eu sou vista assim, aquela mulher de sucesso. Mas assim, mas ao mesmo tempo eu guardo muito a minha simplicidade. Então hoje eu sou referência para toda a minha família, aquela família que eu achava que era exemplo, no sentido assim, que era tudo que eu queria ser, mas eu não podia. Hoje, onde eu estou, todo mundo quer sentar à mesa, conversar comigo, né? Ser exemplo para os filhos dele. Eu fico feliz que eu virei uma página. E o que virou a página para mim foi a educação, né? Foi a educação que abriu todas as portas, todas as possibilidades. Só uma curiosidade. O transtorno para essa época, 45 anos atrás, 50 anos atrás, tinha um certo preconceito, né? Porque hoje a gente já tem mais conhecimentos, assim, é um transtorno. E ainda hoje o pessoal diz, isso é bobagem. Como é que era na época? Vocês tinham essa consciência do tipo? Não tínhamos a consciência do tipo de doença. Sabia que meu pai era uma pessoa... falava louco, né?
Porque, só para você ter ideia, meu pai tentou tirar a vida 3 vezes. Eu quase morri na mão do meu pai, num ataque de euforia que ele teve, né? Então, ele agrediu, eu fiquei dentro de casa, eu fui a única que foi agredida, fui hospitalizada. Tanto é que ele falava que ele me protegia, porque depois que ele tinha consciência do que ele fez, coitado, ele ficava com muita pena de mim, né? Mas, graças a Deus, isso pra mim não me guardou trauma, não me guardou, porque eu era muito criança, tinha 2, 3 anos, né? E até então não tinha diagnóstico, meu pai era aquele que sofreu tratamento com choques elétricos, né? Que assim era feito. Minha mãe disse que ele foi internado por várias clínicas e aqui em outros municípios, não saiu do estado, né? E aí, sempre aí, com muita medicação, então ele que falava, ele era dopado de medicamento. E essa vida foi vivendo assim, até que, graças a Deus, achou... Ai, eu esqueci o nome dele, que hoje já foi deputado, da Pax Clínica aqui, começou, deu branco, no Salomão. O Dr. Salomão, que é uma referência na psiquiatria. E aí ele cuidou do meu pai. Por um bom tempo, meu pai tirou quase toda a medicação dele. Aí depois de um certo tempo, isso eu posso te falar talvez uns 20 anos atrás, meu pai começou com todas essas crises novamente, porque essa doença não tem cura, né? E aí nós achamos um anjo aqui na Terra, que é o Dr. Rodrigo Bernini, que cuida do meu pai, que é uma referência de médico na psiquiatria em Goiânia hoje, super jovem, ele é da minha idade. Ele cuida do meu pai hoje ele é totalmente equilibrado, com muita medicação, é óbvio. E aí ele guarda, né, os efeitos de todas essas doenças, né? Então hoje ele é uma pessoa com muitas limitações, físicas inclusive, né? Mas tem uma sede de vida que é exemplo para quem o conhece. E a tua mãe lidando com tudo isso? Minha mãe, e se você a ver, todo mundo fala, a sorte do meu pai que ela tem a minha mãe na vida dele. Cuida dele como fosse filho dela. Ela não exerce mais esse papel de esposa, né? É uma cuidadora mesmo, que a gente até cobra dela, que ela esquece dela para cuidar dele. Pra você ter ideia, ela não aceita, ninguém faz. Ele vem para fazer exame, meu pai, a vida dele é aqui em Goiânia. Ela acompanha ele em todas as consultas. Hoje ela não pode, ela é jovem, ela tem 73 anos, mas você olha para ela, você não acredita na idade dela. 63? 70. 73 anos e ele 85. Né? Eles têm, porque ela vai fazer 74, eles têm 11 anos de diferença. Mais de 11 anos de diferença. Às vezes ele tem que dormir numa clínica, ela quer dormir. Mãe, a senhora não pode mais, a senhora é idosa. Posso sim, eu posso dormir, eu vou ficar com ele. Não é para nenhum neto ficar com ele ou filho. Ela dorme acompanhando com ele todo e qualquer exame. Não aceita que ninguém o acompanhe. Eu falo que é um amor muito bonitinho. E os teus irmãos, o que fazem hoje? Eu sou a única que fez ensino superior. Dois ficaram na zona rural. Minha irmã, hoje ela é uma grande empreendedora, de fazendas mesmo, né? Que hoje é um mundo muito reconhecido. Há anos atrás não era reconhecido, né? Então hoje eles são grandes produtores rurais. Eu tenho um irmão que esse já não deu muita sorte na vida, então ele é empregado rural mesmo. E tem o meu irmão que é um microempresário, é o único que mora no município de Silvânia. Então ele trabalha nessa empresa, no rumo do som, de sons de automóveis, né? Não só de automóveis, de casa também, ele faz isso. Então eu fui a única, e é uma coisa que eu falava assim, porque eu não tenho filhos, né? E as pessoas, e eu sempre, não é que eu cobrei, eu falava para os meus sobrinhos, a única coisa que eu quero que vocês entrem na universidade tem que ser universidade pública. Então era uma exigência que eu fazia para eles, né? Então, tanto é que eu os ajudei muito, até financeiramente, alguns, para chegar à universidade. Aí tenho 2, fizeram na Universidade Federal de Santa Catarina, um fez agronomia, outro fez odontologia. Aí tem uma que veio aqui de outro irmão, que foi para Anápolis, para a Uni Evangélica, ela fez fisioterapia, e a Camila, que mora comigo, inclusive, e que faz farmácia aqui na UFG. Está quase se formando já. Esse ano ela se forma. E ela foi uma pessoa que ela parece muito comigo, o pessoal acha que ela até é minha filha, né? Ela veio para cá, fez cursinho, sempre morando comigo. Aí ela é aquela aluna universitária de pandemia, logo ela veio, ficou 2 anos aí, ensino à distância, voltou, esse ano ela se forma. Para a gente chegar na UNB, só fiquei com curiosidade desse seu tio. Que tu falou que era uma referência, que hoje parece que vocês convivem bastante ainda hoje. Como é que é o nome dele? Tá. Esse meu tio, ele tem uma história muito triste, né? E é tão legal que você faz me lembrar algumas histórias. Chama Titiago. Fala Titiago, todo mundo fala. É Sebastião Tiago.
Ele fez UFG, ele fez medicina aqui. Primeiro ele passou para agronomia. Quando ele passou para agronomia, parece que ele cursou 1 ano de agronomia, tudo aqui no UFG. E aí ele viu que não era o curso que ele queria. E ele foi ser professor aqui aquela escola que era referência aqui, a municipal, a estadual, né? Perto ali do Banana Shopping. Liceu? Liceu. Ele foi professor no liceu, porque era a forma dele ganhar dinheiro, né? E aí ele fez cursinho e passou aqui na UFG. Tem o nome dele até na plaquinha aqui na Faculdade de Medicina. Sebastião Tiago de Souza. E aí, qual que foi o compromisso que ele fez com os irmãos para ele estudar aqui? Eu vou fazer tudo que vocês precisarem da medicina, eu vou propiciar a vocês, aos seus filhos. Vocês têm que me ajudar a permanecer aqui em Goiânia, né? E assim ele fez. Você tem ideia, ele fez o parto de todos os sobrinhos. Ele que fez o parto de todos os sobrinhos e cuidava dos tios. Então, meu tio era aquele que você chegava, você tinha sede de ficar do lado dele. Porque ele tinha a Barça, que eu achava o máximo. E aí ele adorava sentar com você, ler as Barças, contar a história. Eu achava que eu muito inteligente. Era o meu sonho ser ele. Olha, e a memória que eu tenho, eu lembro que uma vez, que era o prazer dele. E o hospital de Silvânia era dele, tanto é que hoje leva o nome dele, que você vai ver que ele teve um fim muito triste. Sebastião Tiago, o nome do hospital lá de Silvânia, por homenagem a ele. Eu lembro uma vez, e ele adorava, fechava o horário dele do hospital, que ele se dedicava, e é médico geral, né, que era o médico da família, que todo mundo tinha referência, o Tiago, que era tudo, ele era do santo ao milagreiro, né, tudo. E as pessoas só confiavam nele, da cidade. Ele fechava o hospital, pegava o trator, que era o prazer dele, e fazer buraco lá na fazenda. Todas as represas gigantescas que você tem lá, tudo é dele. E eu lembro uma vez, eu sentada com ele lá tomando banho, ele virou pra mim e falou assim, tenha certeza, você vai ser a única que vai ser a diferenciada nessa família. Ele falou, desse jeito pra mim? Eu guardo isso pra mim, a primeira pessoa que eu tô te falando é você. Nossa. Me fala isso, fala com emoção. E ele falou assim, você vai voar longe. E aí foi. Titiago. E criança, né? E criança gosta. Tiago. Isso ficou, tanto é que a gente fez homenagem por ele, Tiago. E então ele era uma pessoa muito presente. Numa desse prazer dele de sempre estar na fazenda, foi um dia que os filhos, inclusive, estavam todos reunidos lá. Hoje ele tem um filho que é médico, né, em Brasília. Uma filha cirurgiã dentista, que eu achava que ela era uma prima diferenciadora, uma das minhas melhores primas, muito próximas. E mais 2 primos, porque assim, a gente tem uma ligação muito forte, né? 2 filhos. Eles estavam reunidos lá com os seus filhos, nem todos os netos tinham nascido na época, porque hoje tá fazendo 17 anos que meu tio foi, 25 de março. 25 de março. Olha, essa data não tinha que ser diferente. Eles estavam fazendo uma barragem, né? Ele mais o empregado. E ele foi lá para ver o serviço. E o pessoal estava achando isso aqui, tá demorando a voltar. Quando ele foi lá, infelizmente a barragem tinha rompido, né? E ele tinha sido soterrado, ele e o empregado. E quem chega lá, um dos primeiros foi meu irmão e meu pai, que foram lá para ajudar, mas não conseguia, foram várias pessoas ajudando, né? Aí veio toda aquela história toda, pessoas de fora, né? Com maquinário, tirou e a história do meu tio, como pessoa viva, termina ali, mas a história dele é levada para todo mundo. Que idade ele tinha mais ou menos? 63. 63, novíssimo. Minha mãe fala que um dia, quando meu pai fez 63 anos, ele chegou lá e falou assim, E ele era muito presente na vida do meu pai, sabe? São poucos que chegam nessa idade. E ele ia fazer 63 anos, porque ele faz dia 25 de julho, ele é da idade da minha mãe. No mesmo dia da minha mãe, sabe? Então a gente nunca esqueceu essa data. E aí ele partiu em 25 de março. O que foi a UNB para ti? A UNB é a abertura de outro mundo para mim. Uma oportunidade incrível que eu abracei tudo que eu poderia. Então, assim, eu vivi universidade, que eu morei dentro da UNB. Eu morava na casa do estudante universitário. Colina? Não, Colina era o Bust, né? Que é o UP, que é da pós-graduação. Eu ia lá no céu,
que é lá perto é lá embaixo, perto do Centro Desportivo da Faculdade de Educação Física. Bloco A e o Bloco B. O Bloco B é o apartamento 206. Nunca esqueci. E olha pra você ver que história mais linda. E assim, naquela época, inclusive, entrar ali dentro, você não te escolhia com quem que você ia conviver. Hoje o sistema é muito diferente, né? E lá eu tive a oportunidade, morei com angolano, com moçambicano, com pessoas de São Paulo, de Minas, né? E nosso apartamento, a gente configurou, ficou muito bonitinho. Eu lembro que a TV, o NB foi lá, que era o apartamento mais lindo, né? Cheio de almofadas, de cortina. E lá eu criei uma nova família, né? Mas falava de Silvânia. Falava Como o é que tu tempo todo. apresentava Silvânia? Porque Silvânia é impressionante. Não, e o pessoal falava, que cidade é essa? Ninguém acreditava. E tu vendia bem a cidade? De como, né? Minha cidade, né? Que eu falo minha Silvânia, né? E o pessoal, essa cidade não existe, que para Brasília é muito distante, né? Para Goiânia o pessoal já ouviu falar, né? E aí eu dizia de Silvânia, falava, essa cidade não existe. Ninguém nunca foi lá, mas eu tenho amigos depois, no final do curso, foi lá visitar onde eu morava, né? E aí eu chegar lá, e eu fui aquela aluna que vivia sempre com auxílio do governo, né? Então eu tinha bolsa estudantil, eu tinha bolsa alimentação. Logo no início, eu tinha bolsa de permanência no primeiro semestre. Aí eu fiquei 3 meses na casa da minha tia, no Guará, para depois ir para essa casa estudante. E lá... Então, assim, até o final da minha graduação, eu sempre tive bolsa. Então, assim... E eu estudava, além de eu morar dentro da universidade, minha vida de estudo era dentro da biblioteca. Então eu falo assim que eu sofri uma diferença muito grande quando eu venho para a UFG, porque eu achava que era muito, muito distante do estudante. Ao contrário daquele que a gente vivia lá na UNB, mas da minha oportunidade que eu tive, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, outras línguas, né? Então ali é um mundo que te permite conviver com muitas culturas diferentes, com pessoas de outros países, né? Então eu ia muito para as embaixadas, porque a gente convivia com gente de... Lá na UNB, você sabe como que é um mundo multi, né? E as oportunidades, eu tive muita facilidade de fazer amizades. Então, assim, isso também me favoreceu muito, né? Aí lá, pelo segundo, terceiro, arrumo um namoradinho lá, e aí eu... Qual é o nome? Como é que era o nome dele? Robismar. Robismar. Namorei do segundo até o término do meu curso. Até o término do meu curso. Ele fazia o quê? Fazia Odonto. Ele era odonto, mineiro. E, então, assim, era muito difícil voltar para visitar meus pais, porque sem carro, era pegar 2 ônibus. Então, eu ficava 1 ano ou 6 meses sem vê-los. Eu correspondia com a minha mãe por carta, porque não tinha nem telefone de facilidade, né? Quando tem um telefone orelhão que colocaram na fazenda, aí eu era rica demais, né? Aí a gente conversava. Marcava o horário pra gente conversar, né? Será que é 93? 90? 96, 97, 98. Eu saio da UNB em 98. 98. Eu falo que a transformação digital foi muito rápida, né? Um curto intervalo de tempo, tudo mudou, né? Eu lembro quando eu tinha aqueles, eu não sei, cabine de telefone, que a gente ia pra dentro, pagava o horário, né? Eu lembro quando eu tava aqui em Silvânia pra conversar com o pessoal de Brasília, era dessa forma. Eu falei, gente... Hoje isso era um museu, né? Hoje é uma coisa da memória mesmo. E aí eu falo, a educação transforma. Eu sou uma pessoa que é nítido isso, sabe? E a UNB, ela tem uma pegada que, além dessa muito forte a academia, no sentido da formação acadêmica, né? Eu tive uma iniciação científica muito consolidada, muito bem politizada lá dentro, né? Eu não fiz parte de centro acadêmico, mas eu convivia nesse meio, a gente ia para a esplanada, a gente pintava a cara, a gente brigava pela democracia. Então, assim, e era um mundo todo do meu lado, né? Que eu tive a oportunidade de viver aquilo. Eu ia para os shows ali na esplanada, shows artísticos. Dentro da UNB fazia muitos shows artísticos também. E eu te falo, Pablo, os valores, os princípios que meus pais me passaram naquela zona rural, naquela pobreza, mas dentro de um núcleo familiar com muito afeto, me permitiu eu viver tantas coisas diferentes do meu mundo, mas nunca perder a minha essência. Nunca, 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 nunca.
E eu sempre trouxe isso muito arraigado em mim, muito forte em mim. Tanto é que hoje eu te falo, as minhas grandes amizades são aquelas lá da infância. Eu volto depois de quantos anos eu tenho a oportunidade de conviver com essas pessoas ainda, né? E ao mesmo tempo eu falo assim, gente, como é a universidade que me deu essas oportunidades. Tudo universidade, eu falo de ensino público, né? Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer tantos outros países, né? Conhecer tantas coisas culturais que eu tive a oportunidade de passar e continuo passando. E é pela educação, pela possibilidade única que eu tive. E nessa história toda, desde que eu cheguei na UNB, eu acho, claro, pelo lado financeiro, que eu precisava ter fonte de ganho, né? E aí eu fui convidada a ser monitora de uma disciplina. E aí eu tive uma mãe dentro da universidade, que ela foi minha orientadora de monitoria, de PIBIC e depois de mestrado, que é a professora Egli Machado, que eu tenho contato com ela até hoje. E assim, ela participava do meu dia a dia, ela era muito mais que aquela professora que te causa espanto, que era ela. Então, assim, eu guardo memórias dela incrível, porque ela era uma pessoa que ela estava do meu lado. Ela não conhecia minha família, mas ela exercia um espaço da minha mãe ali dentro. Tanto é que às vezes ela me levava para casa dela, eu tinha convívio com os filhos dela, né? Ela puxava minha orelha quando precisava puxar. Mas, então, assim, eu tive até essa sorte de encontrar pessoas que foram anjos na minha vida, né? E aí, dentro da universidade, então, eu sou monitora, exerço um pouquinho esse espírito de formação de ser professora também, né? Orientando outros alunos. E as coisas foram acontecendo, né? A cada projeto novo que chegava, eu permanecia e por lá eu fiquei. A primeira viagem de avião foi por estar dentro desse laboratório, porque foi um evento lá na Unicamp. E aí pago a passagem de avião e eu vou de avião. E tinha que ir sozinha? Não, nessa vez não fui bem, sozinha. Não fui sozinha, não. E aí lá vou eu a primeira vez. Que sonho, que sonho, que sonho. Em que disciplina tu te lembra? E se durante a tua formação, quando que tu começou a gostar mais de alguma área dentro da nutrição? Tá, essa disciplina bioquímica, que é o bicho, quem da área da saúde, né? Não fala muito da medicina. E a gente é uma disciplina que a gente fazia lá na UNB de forma conjunta, todos os cursos da área da saúde, dentro daqueles grandes auditórios, né? Então, eu era monitora de bioquímica. Então, era uma disciplina que sempre me despertou, sempre despertou. Tanto é que eu falava assim, não, acho que não vou querer mais nutrição, não, vou querer medicina. E aí eu fui, tanto é que eu fiz as minhas pesquisas, tudo ligado à parte de bioquímica mesmo, que era mais meu interesse, dentro da nutrição. Essa parte mas talvez mais soft mesmo, da área de alimentos mesmo, essa área eu sempre fugia mais, eu ficava mais na parte de nutrientes. E como é que é desmamar da universidade, né? Porque a gente passa um período, muitos alunos e todo mundo que passa, né, chega ao final e já está também organizando uma narrativa de despedida, uns criticam mais. Mas como é que foi a tua saída da UNB? Quando é que se deu? E como é que foi a tua formatura? Tá. Fez formatura? Olha, a minha formatura foi super diferente. E eu convivia com as meninas que tinham um padrão de vida muito alto. Boa parte morava no Lago Sul e Lago Norte. E elas ficavam com a pena de mim, mas assim, eu não sofria. Por eu morar ali na casa estudante, eu tinha a oportunidade de contar casos que elas jamais iam viver. Aí eu ia para aquele mundo da casa de novela, né? Aquelas piscinas, aquelas mesas enormes, todo mundo sentando em torno da mesa, né? E aí eu contava a minha história lá, mas assim... E elas, sabe o que elas falavam? Você não parece uma menina de zona rural, porque você tem uma espontaneidade para falar, uma habilidade. Tanto é que eu ia à frente e falava para todos, coisas que elas não conseguiam fazer, né? Então sempre despertava esse interesse do meu comportamento, do meu perfil como pessoa, né? E eles falavam, você não é da zona rural. Você não foi criada na zona rural. Engraçado, porque assim, como eu vivi muito intensamente universidade, e ao formar, eu tinha medo de sair e ficar sem emprego. Esse era muito meu medo, porque eu pensava assim, como que eu vou me sustentar? Esse era meu medo. Tanto é que quando eu termino a graduação, eu já entro direto no mestrado. Então, eu já entro com bolsa, né?
E aí, quando eu estou no mestrado, a minha orientadora falou, sem eu saber, se você quiser procurar trabalho, você pode trabalhar. Faz de conta que eu não sei. E aí eu fui dar aula em universidades particulares lá em Brasília, né? Eu dei aula em 3 universidades particulares. E aí, quando abre o concurso aqui na UFG, e quem fala desse concurso, inclusive uma professora minha da UNB, que ela sempre participava das bancas aqui, que ela já é aposentada, a professora Marina Minaio. Ela disse assim, Silene, abriu um concurso lá, eu acho que você tem capacidade de passar. E abriu a inscrição, já está no fechamento. E eu, na loucura, fiz a inscrição, a minha orientadora deu maior apoio, os outros achavam que eu era doida, era uma área muito diferente para mim, né? Então, assim, você pode perceber que eu não tive esse afastamento do mundo da universidade. Sempre eu estive envolvida. Tanto é que parece que eu não sofri muito quando eu saio da graduação, porque eu já entro na pós-graduação. E aí eu venho fazer o concurso aqui e passo no concurso, né? Em 2002. Eu entrei aqui em 5 de agosto de 2002, né? E aí o pessoal vai estar falando, ih, você não vai passar não, é carta marcada. Você não é daquela universidade, né? E aí eu lembro que eu já tinha carro nessa época. Olha, eu já tinha um carro. Aí eu peguei, dos pontos todos, que eu não tinha tempo para estudar, todos os pontos do concurso, eu peguei material junto com meus colegas lá de Brasília. E acho que cada mala tinha os livros de cada ponto, né? E aí fiquei aqui trancada num apartamento de uma amiga minha, estudando, né? Vim cá, sorteava, fiquei estudando, sei lá quanto tempo, 48 horas talvez, para a prova, né? E aí fui fazendo, quando saiu o resultado eu passo. Eu lembro que eu saí daqui, fui para Silvânia de carro, eu fui gritando, eu escuto isso, eu grito até hoje. De alegria, de êxtase, porque eu não acreditava, né? Passei, vou voltar para a cidade. E eu tinha certeza que da UNB eu ia para mais longe, não voltaria, né? Minha família, o sorriso veio aqui, né? Imagina, eu assumi a UFG. E aí cheguei aqui na UFG. A sensação, eu tenho perguntado para as pessoas, quando elas relatam, né? É sempre o maior sorriso da entrevista, eu acho que é quando a gente passa no concurso, né? Demorou um pouco para cair a ficha, assim? Tu ficou... Demorou. Tanto é... Porque tu entra num outro universo, num outro ecossistema. Isso. E tu vai te comparar também com teus pares ali. É, claro. Primeiro assim, eu não acreditava que eu ia passar. Porque é uma área que não era a minha área, que era saúde pública, né? Misturado com a clínica. E lá eu estava mais na área de bioquímica. Então, assim, por isso que eu trouxe material de todos os pontos para me salvar, né? E eu tive muita sorte. O ponto da parte didática foi o que eu... Também da parte escrita. Eu podia você fazer o sorteio, sortear o mesmo ponto. Eu sorteei, então isso favoreceu muito também, né? Juro que quando eu passei, que a salário minha nota, eu falei assim, não pode ser eu. Não sou eu que passei. E aí, não tinha nem... eu tinha celular. Eu lembro, eu passei! Passou em quê? Eu passei no concurso! Ah, você não sabe! Passou em quê? Você não sabe, todo mundo. Eu ia ser madrinha do casamento mais esperado da face da terra. Uma prima, que é a prima do meu coração, madrinha desse casamento. E falar pra ela que eu não vou ser mais madrinha, que eu tava fazendo concurso. Aí eu liguei pra ele, Carla, acho que você já deve ter conhecido ela. Carla, eu tenho que te falar, não vou ser de ser madrinha. Ela deu um grito lá de alegria. Nós vamos sentar muito à mesa, que nós vamos brindar muito. Essa oportunidade é única, você vai fazer sim. E ela foi a que mais me apoiou, sabe? Então foi no dia do casamento dela, foi a prova do meu concurso. Uma festa que tu negou. É. Valeu a pena. Valeu. Então, começa a tua vida na nutrição. Quando tu chegou aqui, já tinha desmembrado enfermagem e nutrição? E se tu puder falar a respeito deste processo, se a gente puder relembrar, esse processo de entrar numa casa, numa unidade, de saber as correlações de força, como é que foi o teu processo de dar aula? Tá. Então eu chego aqui no dia 5 de agosto de 2002, a faculdade de enfermagem e nutrição é desmembrada em 98, né? Quando eu estava me formando lá na UNB, na graduação. Chegar aqui foi um mundo, assim, muito diferente, porque, primeiro, eu não sou da casa e já tinha aquela velha história, né? Pessoas de fora é mais difícil você entrar no núcleo da faculdade, da universidade. Então, assim,
eu não via olhares tortos, mas ao mesmo tempo eu não tinha, eram pessoas na minha época, quando eu entrei, pessoas com mais tempo de casa, mais senhoras. Então elas já tinham seu ritmo de vida familiar, e eu a única menina nova, solteira aqui, né? Mas eu lembro, quem me abraçou logo que eu cheguei foi a Tânia, a professora Tânia, e também a professora Márcia, que é aposentada já, que era da área clínica, né? E a Dulce, que é a, não sei se você chegou a entrevistá-la, que é a criadora do curso, a Dulce, ela estava quase se aposentando, ela era diretora na época, inclusive. E assim, ela me colocava em tudo para eu estar, né? Tanto é que eu tive um burnout, depois de um ano e meio. Depois que tu estavas? Agosto do ano subsequente. Isso, tive burnout, tanto é que eu tive que ser afastada, porque eu não dizia não. Imagina, pouquíssima pessoa na época, né, não fazia pouco concurso. Da minha idade, logo entra depois a professora Rosana, então a gente dividia as nossas angústias, né? Mas assim, eu dava aula de A a X, todas as disciplinas eu estava lá dentro. Evento social, projeto de extensão, eu que estava à frente. Eu não sei como é que eu dava conta de fazer tudo isso. E eu carregando a certeza que eu deveria fazer, jamais poderia ser contrário ao que eles me solicitassem, né? Até que essa mãezona, Márcia, que aposentou, que dividia a sala comigo, intercedeu por mim e falou, a partir de hoje ninguém pede nada para a Lucilene. Ela não suporta mais. É meio que um apagão. O que é o burnout? Burnout é aquele cúmulo de tarefa e aí você se exaure todas as suas forças e aí você entra numa fase só de querer sumir mesmo, é meio que uma depressão, né? Quem é a culpa disso? A gente não precisa falar... Não é pessoas, mas é a culpa do próprio sistema que era organizado aqui. Primeiro assim, faltava mão de obra, né? Então, ao mesmo tempo eu achava que era uma pessoa nova, então a gente vai ver se ela veio para isso mesmo. Ela é uma pessoa solteira, então ela consegue, ela vai fazer. E como eu não dizia não, estava em tudo. Gente, você tem ideia? Eu não conhecia Goiânia. Eu pagava, não tinha GPS, qualquer coisa assim. Eu pagava mototáxi para ir na frente, para eu seguir o mototáxi. Eu estava de carro, porque eu não sabia chegar nos locais para fazer atividade de extensão. Era muito maluco, muito maluco. Mas eu falo assim, que ao mesmo tempo foi importante para as pessoas me conhecerem, né? E assim, eu falo que essa casa me abraçou. Abraçou de uma forma muito apertada, mas ela me abraçou. E eu tive a oportunidade, eu já entrei para sindicato, para conhecer a categoria, conhecer as pessoas, né? Aí fui para o sindicato da nutrição, fui dar apoio mesmo. Aí depois eu também fui para o sindicato da UFG, para conhecer também esse mundo da universidade. Participou da... Eu fui da diretoria. Da diretoria da DUF? Eu fui da diretoria, só que quando eu fui para a diretoria, eu assumi a direção daqui da FANUT. Aí eu pedi para sair para não ter conflitos, né? Então, assim, quando eu faço, eu me jogo mesmo. Já que é para estar aqui, então vamos fazer esse negócio direito, né? Nota-se. E aí, eu tive muita facilidade de fazer amizade. Eu fui encontrando pessoas aqui também, que era meu grupo de apoio. Aí depois começou a abrir concurso, e aí foi vendo pessoas... Eu tô falando que daqui a um tempo eu seria a mais velha daqui, tá? E aí foi chegando pessoas. E a Karine, quando eu entrei aqui, a Karine era professora substituta. A Karine também foi uma irmãzona, tanto é que é a pessoa que eu carrego aqui com muito carinho, com muito afeto, porque... Fico até emocionada, porque é muito mais que uma amiga, sabe? Ela é uma irmã mesmo. Então, ela me acolheu na época do burnout mesmo, ela me levava para casa dela, os pais dela que me cuidavam, porque eu não queria contar para minha família que eu estava adoecida, né? Então, se foi uma pessoa muito especial para mim, né? E aí, aí depois de 3 anos, quando eu chego aqui, eu chego como mestre, não chego como doutora. Aí depois de 3 anos que eu já estava aqui, terminei o estágio probatório, eu queria sair para o meu doutorado. E aí, onde alguns colegas falam, não, você acabou de ficar doente, você não vai ficar longe da UFG, não. Faz um doutorado aqui perto. Aí eu volto para a UNB para fazer meu doutorado. Voltou para casa que tu já voltei conhecia. Voltei para minha casa. Antes disso, eu queria só te perguntar, questão de saúde pública. Como que a pessoa faz e os sinais que vai chegar ao burnout e como que tu tem que administrar isso? Como que se pode minimamente administrar e desidratar essa questão? Tá. Primeiro assim, eu quis esconder que eu estava adoecida, sabe? E eu fui me fechando num casulo, né?
E assim, passei noites em claro. E quem percebeu que eu estava adoecida foi a Karine. Eu lembro que eu subi naquelas escadas, ela me disse, você tá bem, Lu? E eu comecei a chorar. Prantos, prantos e prantos. E ela, não, eu não tô bem. E aí, onde que eu lembro que ela me levou para consulta médica, né? Aí ela avisou meus pais. Aí o médico pediu, não, ela tem que ser afastada, porque ela não tem condições mesmo de permanecer. E tanto é que, quando eu volto para a FANUD, ela já tinha se reestruturado para me receber, tirando de mim atividades. Porque assim, eu estava com acúmulo de atividades. Eu estava à frente de toda e qualquer ação. E como eu não tinha coragem de falar isso, eu fui guardando de repente essa tampinha aqui explodiu, né? Explodiu e tinha pessoas que me conheciam muito bem que pôde enxergar. Senão, acho que deveria ter tido um fim pior ainda. E como é que tu faz hoje para administrar? Porque tu tens uma carga de trabalho imensa também, né? Muitas pressões. Como é que tu pressente quando tu precisa fazer alguma coisa? E que coisa é essa que o ser humano precisa fazer? Que talvez seja variável, mas talvez tenha uma linha também. Paulo, você faz uma pergunta muito interessante que eu falo assim, gente, como hoje eu mudei a minha forma de agir, de comportamento e tudo. Exemplo, hoje eu consigo muito mais ter uma vida mais saudável, balanceada. Por exemplo, eu não abro mão de atividade física, eu não abro mão de terapia, eu não abro mão de estar com meu companheiro, eu não abro mão de viajar e eu me dedico muito ao meu trabalho. Quando eu estou lá, eu estou de corpo e alma, mas hoje eu consigo me desligar. Se eu saio de férias, eu desligo, sabe? Então, assim, a vida social, ela é muito equilibrada com o meu mundo do trabalho também, que é um mundo que exige muito, muito, muito. E hoje eu trabalho num espaço que é uma pressão gigantesca, gigantesca. Ah, Lucilene, todo dia esse mar de rosa? Não, tem dia que é desespero mesmo. Mas eu falo, eu respiro muito, eu me acalmo, eu falo, só eu que consigo vencer isso, as minhas batalhas, os meus leões. E assim, eu acho que eu já carrego uma bagagem que hoje mesmo eu passei por uma situação tão difícil de manhã, mas quando eu conduzi de forma muito tranquila, eu falei, gente, se fosse um tempo atrás, eu já tinha abandonado o barco. E assim, hoje, nada melhor que o aprendizado. Eu falo até que se eu pudesse voltar aqui no período que eu fui diretora, eu fazia tantas coisas diferentes, mas que bom que eu passei, porque isso é uma etapa de formação, são as experiências, são as vivências que eu tive que passar para hoje eu ter a certeza que talvez o que eu faço, claro que pode melhorar, mas eu tenho certeza de muitas coisas que eu faço, entendeu? Como é que foi voltar para a UNB? Aí já era noutra condição. É isso. E foi reviver um passado, na verdade, quando eu chego na UNB, né? Eu adorava, porque assim, eu já ficava em outro departamento, agora eu ficava dentro da nutrição mesmo, porque antes eu ficava bioquímica, era dentro da biologia. Mas eu ia lá fazer os passeios, reviver os laboratórios, né, os professores. E período do doutorado, eu fiquei só um ano em Brasília, morando lá. E o restante eu morava aqui, aí eu ia e voltava. Eu ia e voltava até 2 vezes por semana lá. Mas estar na UNB, para mim, é muito saudosismo. Eu volto lá hoje mesmo, eu carrego memórias, assim, maravilhosas. E eu gosto de estar ali, sabe? Eu falo que aquele mundo não me pertence mais. Tanto é que eu não conseguiria mais viver ali. Mas eu tenho muita história por aqueles corredores. E, então, assim, eu não sei se você sabe, eu recebi uma grande homenagem ano passado, né? Eu fui selecionada entre 5 egressos, aquele egresso de honra ao mérito. E eram 4 internacionais, e eu a única nacional que permanece goiana ainda, né, no estado de Goiás. Mas assim, ser reconhecido por tudo aquilo, eu acho que foi exagero, né? Mas se eles puseram meu nome lá, então certamente eu merecia. Eu não sei, eu acho que eu faço muito pouco por tanto que eu recebi. Às vezes eu me cobro muito ainda, sabe? Especialmente por um banco de uma universidade pública, de ensino público, eu acho que eu posso entregar mais ainda pelo sistema único de saúde, que é onde que eu estou ainda hoje. Vai entregar, com certeza. Professora, vamos tentar ver aquela questão do tripé, que também tem o quadripé, que é a gestão, pesquisa, extensão. E também, se a gente já puder ir misturando a sua condição de diretora e depois pró-reitora, e vamos deixar lá mais adiante a questão da Fundac, Perfeito. Porque esse aí é um tema atual que está bem fresquinho. Mas a questão da sala de aula, tu é uma professora que cobra muito, é uma professora boazinha, como é que é o teu estilo de professora? Tá. Quando eu entrei aqui como professora, muito jovem, né? 26 para 27 anos. Eu lembro, inclusive, que as pessoas entravam em sala, cadê a professora? E
sempre tinha muita facilidade de fazer amizades, né? Então, assim, eu era uma pessoa que era nome de turma, reconhecida. Eu era pessoa boazinha, né? Aí, com o tempo, vai mudando. Se os alunos me chamam mais, é porque eu era muito exigente. Os alunos tinham medo de mim, então eu era muito exigente, cobrava muito em sala de aula, mas eu sempre fui uma professora muito de gostar de aulas mais inovadoras. Então, eu trazia muito essa pedagogia de mudanças mesmo para a sala de aula, né? Eu exigia muito um aluno ser participativo. E a extensão, ela foi uma área que eu sempre entrei e atuei, antes mesmo da pesquisa. E é difícil falar de fazer extensão sem pesquisa, mas essa é a minha história, né? Eu entrei logo no SECAM, que é o Centro de Alimentação e Nutrição, que é ligado ao Ministério da Saúde, depois veio o SECANE, tudo por convite da professora Estela, e é a pegada muito forte no âmbito da extensão. Então, se eu conheço o estado de Goiás, foi por esses grandiosos projetos e o Ministério da Saúde também. Mas logo, quando vem o doutorado mesmo, ele me coloca no mundo da pesquisa. E aí, junto a esses grandes projetos, a gente começa a fazer muitas e muitas pesquisas, tanto é que é nesse momento aí que eu tenho um salto das minhas publicações, né? E eu falo que e a minha pesquisa sempre foi aplicada. Então, o resultado sempre é devolvido para a população, né? E a gente trabalhava junto a extensão com a pesquisa. E aí, nesse meio termo, e com esses projetos também, a gente fazia muito rodízio de gestores, né? Então, eu já fui, mas no SECANE, não no SECAM. Eu assumi as coordenações, eu tinha coordenação específica de áreas, depois eu sou a coordenadora geral do programa. Então, eu começo a entender o que é fazer essa etapa gerencial de grandes projetos, né? Essa interlocução com o seu órgão fomentador, com as fundações da universidade. Desde muito cedo, que ano era isso aí? 2000, foi de 2000, nas SECAM mesmo, eu devo ter entrado em 2000, deixa eu pensar direitinho, porque eu fiz meu doutorado, eu entrei em 2006 para 2003, 2004, por aí. Aí lá para 2006 eu devo ter entrado no SECAN, 2008. Eu fico no SECANE até 2013. 2013. Tu tinha que idade aí? Já tinha 2013, porque eu entrei aqui como 2013, 33, 34. Nova, né? Não, tudo começou muito jovem na minha vida. Eu sou uma professora precoce. E aí ali começou a gestão, aliado com extensão. Vocês iam muito nas comunidades quilombolas? Também. Eu não fui muito de ir. Eu ficava mais, nessa época eu ficava mais interno. Mas eu elaborava os projetos, aí tinha os atores do projeto que iam para fazer a coleta de dados, né? Mas eu tive contato com a Calum, a Lucilene, que é uma grande representante, né? Então a gente teve muito trabalho, mas de grupo focal, não dentro da comunidade. Mas nós trabalhamos sempre com os quilombolas. O forte meu foi trabalhar com os agricultores familiares, com as cooperativas de agricultores familiares. Então, nós íamos para os municípios, entrava em contato, né, com as cooperativas, né, inclusive com a prefeitura e tudo mais, para as reuniões que a gente fazia no município. Eram viagens longas. É isso que eu ia falar que dá um livro, viu? Porque a gente deslocava para o município, por exemplo, para Posse, né, que é quase divisa ali com Bahia. A gente ficava a semana toda, voltava, mas era muita história boa, muita história boa. Depois a gente tem que fazer as entrevistas desse seu projeto. Dá para fazer. Conta comigo que tem muita história. A gente faz uma série. Ótimo. E da onde que saiu depois a ideia de ser diretora? Se puder contar esse caos, porque a escolha de um gestor, ela sempre também tem alguns bastidores que a maioria não sabe, mas que são definidores, né? Às vezes uma proximidade, às vezes uma pressão, algumas hesitações. Conta esse caos para nós de como tu te transformou em diretor e quando que foi. Nossa, isso eu falo com maior clareza de fatos, porque eu lembro como se fosse hoje. E era nesse mini auditório aqui. A professora Zara estava como diretora, e precisava, então, encontrar quem assumiria, né? E aí sempre dizia que eu tinha muito perfil de liderança. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu sou muito jovem. Eu falava que um dia eu seria diretora, mas não agora que eu sou muito jovem. E eu falo que foi meio na pressão mesmo, que eu acho que a palavra que você usou faz jus ao meu caso.
Eu estava sentada naquela poltrona ali, era uma reunião de conselho diretor, e aí precisava de indicação de nomes para compor a chapa. Silêncio total. E Tensão. Tensão. Aí aponta o dedo para mim. Quem que apontou? O dedo de ouro. Foram vários, né? Não, eu acho que quem tem o perfil é a professora Lucilene, ela tem mais liberdade para isso. Engraçado, porque eu não recebi aquilo como a forma que foi me dirigida, não como um convite, mas com uma forma muito pressionada para ser, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu tomei a palavra e falei, olha, primeiro eu acho um desrespeito, porque eu sou solteira, então vocês acham que sou a única que pode assumir isso. Eu não sou de pular do barco, eu vou assumir. Mas para eu assumir, eu vou escolher quem vai comigo. E eu vou tentar fazer a melhor gestão. Mas eu não acho que está sendo justo a forma de indicar o meu nome. Aí, todo mundo ficou felicíssimo, né? Porque o nome foi encontrado, né? Graças a Deus ela aceitou. E aí, onde eu convido a Ana Tereza, né? Isso foi em 2013, né? Aí eu convido a Ana Tereza e foi uma chapa bem legal, porque nós fizemos um plano de gestão com as pessoas. Nós chamávamos as pessoas para elas falarem das suas dores, dos seus sabores, e a gente foi construindo o nosso plano de gestão. Então a gente assume aqui, nós ficamos de julho de 2013 a julho de 2017. 17. E aí como é que foi? Tem uns que dizem assim, a cadeira queima. A cadeira de gestor queima. É verdade isso? Quando chega na cadeira... Não é fácil, Tem viu? relato dos diretores em outras entrevistas que são relatos assim interessantes, assim, de certa solidão até, né? Aquele momento que tu tá só na sala e tu toma a dimensão do que é aquele trabalho que tu vai desempenhar. Como é que foi para ti? Depois de ter assumido? E você foi eleição de chapa única? Foi chapa única, foi então chapa pronto. única. Primeiro assim, eu achava que eu conhecia pouco de universidade para assumir um espaço de tamanha envergadura, de responsabilidade, inclusive. Então, eu acho que eu faltava esse conhecimento, né, ainda. E, ao mesmo tempo, eu sempre falei, gestão é um cargo solitário. É um cargo solitário. Porque no dia a dia da tomada de decisões, é você que tem que assumir a sua frente. E eu sempre fui, assim, às vezes eu encontrei até alguns entraves, porque eu sou daquela que não fica em cima do muro. Então, eu ouço muito, mas eu tomo os meus pontos de partida, as minhas decisões. Então, você imagina, né? Uma menina jovem, que ainda conhece pouco de universidade, quer fazer grandes transformações, grandes mudanças. Então, tem as resistências das pessoas que ainda que se consideravam as donas da casa, né? Então, eu tenho alguma resistência nesse espaço. Mas, é claro que eu não tive apoio de todas. Cheguei ao final com algumas divergências, mas eu consegui fazer algumas coisas que a gente precisava aqui. Então, a gente cria um núcleo docente estruturante muito forte aqui na universidade. Criamos programas mesmo de acompanhamento de estudantes aqui que nós não tínhamos. Criação de laboratórios que não tínhamos, que isso era um desejo. Salas de aula são desmontadas para tornar laboratórios, né? Fortalecemos o Secane, que o Secane entra uma época que ele não via mais recurso financeiro, a gente volta com o Secane. Então, a transformação, eu lembro que esse espaço aqui, ele faltava terminar, e eu lembro até subindo aqui no teto aqui para ver as infiltrações, consegui trazer as pessoas para a reforma, consegui imobiliário. Então, foi um ano de muita dificuldade financeira, porque tinha pouco aporte financeiro federal, mas a gente conseguiu fazer um projeto bem interessante aqui para a instituição. Eu até pensava assim, eu vou ficar, mas quando vai chegar no final, eu falo, não quero mais. Eu preciso de uma pessoa que tenha fôlego para continuar, e assim, alguns queriam que eu permanecesse. A reeleição. Reeleição. E até no final eu falava que ia permanecer, né? Aí eu falo para Ana, vá, e eu fico aqui na vice, né? E aí a Ana assume. Quando tu tem alguma dúvida natural de todo ser humano, como é que tu fala contigo mesmo? Tu fala com alguém? Tu fala contigo mesmo? É comigo. Qual é esse momento? Eu sou muito fechada para algumas
Decisões. Então eu converso muito comigo, É sabe? na hora Eu de tenho dormir? dormir. A hora que eu ponho a minha cabecinha, eu falo que eu não paro. Tanto é que o pessoal fala: meu Deus, essa mulher não desliga, é 24 horas. E se eu perco a noite de sono, então, aí piorou a situação pra todos. Porque aí eu vou pensar tudo. E eu tenho a mania de pegar o celular, pegar meu note e ficar anotando aí das coisas, sabe? Eu, assim, hoje, eu divido um pouquinho as minhas angústias com o Guilherme, com o meu companheiro. Então, assim, ele me ajuda muito a abrir minha cabeça, a pensar mais, sabe? Uma coisa que a Ana Tereza me ensinou muito, que eu quero registrar aqui, a Ana Tereza, às vezes eu queria, de forma impulsiva, responder ela: respira, vai pra casa, pensa, amanhã você responde. Eu nunca esqueço uma vez que eu respondi um e-mail a 1000, batendo assim no teclado, ela leu: calma, você não vai responder hoje. Vai pra casa, amanhã você volta. Refiz todo o e-mail. Ana Tereza, com essa calma dela. Ela me ensinou muito. A Ana Tereza, ela é meu equilíbrio, sabe? Ela até disse, o pessoal falou: Lucilene, a gente fala, você não aguentaria ficar aqui não. Hoje você não aguenta não. Isso aí é uma coisa que ela me ensinou muito. Eu tenho que aprender muito mais com ela. Porque eu sou muito impulsiva. Não vou entrar numa briga, não. Eu faço o meu jeito. Assim, como diz, eu sou uma mulher de muita expressão. Então, se eu não gosto, você vai ver claramente pela minha feição mesmo. Eu não vou dizer nada a mais do que eu vou esboçar aqui pela minha carinha. E a extensão? Ser pró-reitora de extensão. Agora conta essa historinha também. Que convite. São os causos. É aquilo que eu falo. O que eu desenvolvi no Secane e no Secan, que abriu as portas para a universidade, especialmente para o gestor reconhecer meu trabalho, né? Então, que esse trabalhar com a sociedade, né? E o Edivar, que é a pessoa que para mim é um exemplo de gestor, juntamente com a Sandra Mara, eles sempre me acompanharam. Eu chego na universidade, logo o Edivar vai ser reitor, que é 2005, né? O primeiro mandato dele. Eu lembro do Edivar pelos corredores, ele vindo aqui. E assim, como diz, eu tive uma empatia para ele no primeiro momento, né? E ele foi muito presente nesses nossos projetos aqui da FANUT. Ele abria muitas portas para nós também, né? O Secane foi um exemplo, que é ligado à agricultura, ele que conseguiu ajudar a trazer para cá. Então, o trabalho desenvolvido nesses espaços, sem sombra de dúvida, que teve o meu reconhecimento para esse convite honroso, que é ser pró-reitora de Extensão e Cultura. A primeira pró-reitora da Faculdade de Nutrição, né? Já teve outros cargos na gestão, mas não como pró-reitor. Então, para mim, eu falo desse título com muita honra. Honra não para minha pessoa, honra para essa unidade, para a Faculdade de Nutrição, né? Porque antes, quem foi que te sucedeu? A professora Milka foi pró-reitora de extensão também, né? Não, a Milka não. A Milka foi só a reitora? Não? Não. Que eu me lembre, não. Quem antes de mim foi a Gisele, né? A Gisele Ottoni. Aí a classe da enfermagem era adjunta. Aí e antes da Gisele Ottoni era o Anselmo Pereira. O Anselmo Pereira antes Foram dela. as pessoas que eu peguei mesmo, porque o Anselmo Pereira ficou 2 mandatos, né? Então antes do Anselmo eu não sei lhe dizer. E como é que foi para uma dúvida? Aqui na direção e na pró-reitoria de extensão, é importante falar com essas pessoas. Como é que tu te prepara para um cargo? Porque os cargos, eles são uma continuidade, né? Isso. Desde que surgiu. Como é que se faz essa interlocução? Como é que se ambienta, então, a profissional ali que vai ser a gestora daquele cargo? Eu falo que são muito, muito diferentes. Eu acho que a gente conhece a universidade a partir do momento... Eu tive esse primeiro degrau sendo diretora da Faculdade de Nutrição, que você vê o mundo fora das suas calçadas. Aí depois, quando você entra numa pró-reitoria, é a universidade para o mundo aí, né? Que ela tem essa parceria, que ela faz essa integração. E é tão interessante, quando eu recebi o convite, primeiro eu não acreditei, né? Eu lembro que eu estava num evento em Palmas, eu recebi uma ligação do professor Edivar. Ele falou: Lucilene, você está em Goiânia? Eu falei: não estou não, eu queria conversar com você. Aquele que queria conversar com você te diz alguma coisa, né? Aí eu falei: não, eu vou chegar tal dia. Ele falou: você se importa de ir até a faculdade lá na agronomia pra gente conversar? Eu hoje até penso isso, que eu nem perguntei ao Edivar assim: por que você tá me chamando? Eu acho que eu nem perguntei, eu podia ter perguntado pra ele: por que eu, né? O que você espera de mim?
Eu acho que eu nem tive tempo, eu só agradeci, fiquei lisonjeada, né? Aí vim correndo pra cá, já falei pra Ana Tereza, todo mundo ficou assustado. O que vai ser? O pessoal falou, o que vai ser da faculdade de nutrição? Meu Deus do céu, quem vai estar no seu lugar, né? Esse é o medo, né? A gente tem que preparar sucessores, né? E acreditar que eu que deveria tocar esse barco aqui. Eu até fazia o seguinte, olha que loucura. Fala, não, eu vou estar na pró-reitoria, mas eu continuo aqui no projeto de extensão, eu continuo na NDE. Aí o Edivar falava assim, você não vai dar conta, não é possível você fazer isso. Mas era um medo de cortar esse cordão umbilical e as pessoas não estarem preparadas para dar continuidade, né? E eu acho que eu falta ainda não tinha essa capacidade de delegar. Não é confiar nas pessoas, mas formar, né, uma equipe, né, com mais certeza, né? E tanto é que eu fiquei dando apoio até onde eu pude dar. Aí eu lembro que eu fui numa reunião de conselho e a Ana Tereza abriu palavra para eu falar desse convite, né? E aí, então, assim, essa transição para o mundo da pró-reitoria, ela não foi feita de forma abrupta, né? Eu fui fechando um ciclo aqui para estar lá. E aí assumi a pró-reitoria, uau, meu Deus, agora é conversar com todos, né? Mas foi um mundo de aprendizado, viu? Que aprendizado, muitas resistências, muitas dificuldades. Entramos no momento da curricularização, né, que foi onde comecei tudo, criamos a resolução. Não foi um momento fácil. Aí vem a pandemia. Imagina falar de pandemia na extensão. Quão difícil foi, né, fazer, né? Mas aí a gente vem com os grandes projetos para dentro da universidade, né, que é esse momento. Mas não tenho dúvida de dizer que foi onde a universidade apresentou para a sociedade, né? Se antes ela questionava o que se faz dentro da universidade, ela teve a possibilidade de enxergar, né? Se a gente puder lembrar alguns dos projetos, que foram inúmeros, né? Mas eu me lembro alguma coisa que tu estava coordenando de doações. Ação solidária. Ação solidária. Podia comentar a respeito disso? Ação solidária, a gente começou, eu lembro da reunião lá no centro de eventos, conduzido pelo professor Edivar e nós pró-reitores, chamamos várias pessoas, o que a universidade poderia fazer pela sociedade naquele momento, que faltava EPI, faltava alimentos, faltava tudo, né? E aí a gente foi fazendo vários projetos, e um deles saiu, vamos começar de doação, de campanha mesmo, campanha solidária, e eu não sei te dizer por que eu tomei à frente, mas eu fui a pessoa que ficou à frente. E aí eu convidei pessoas da faculdade de nutrição, de várias outras faculdades, e a gente formou um grande grupo que a gente fazia, então, recebia doações de alimentos, né? A gente fazia campanha. E aí, para quem que você doava, Lucilene? A gente foi para os projetos nossos de extensão, aquelas populações vulneráveis. Só que aumentou demais, Pablo, e a gente não conseguia alcançar todos. E aí começou muita gente bater na porta pedindo ajuda, né? E aí a gente começou a fazer outras parcerias, abrir para outros órgãos para nos ajudar, e a gente começou, inclusive, financeiro. Aí a gente abriu uma conta, e aí a gente fazia toda a apresentação da prestação de contas, comprava alimentos. Aí eu não me lembro que também fiquei apoiando o EPI, e a EPI tinha aquela cooperativa de costureiras ali perto do campus, né? E eles estavam faltando alimento. Aí a gente entregava cesta. Eu ia lá entregar cesta com o Carlos, professor Carlos. A gente fez muita entrega de cestas básicas. Foi um projeto gigante tambem. E eu vivia na TV. E as máscaras, né? Isso, EPI, as máscaras, os aventais, fizemos vários. 300 mil máscaras? Acho que foi isso. Fizemos também... foram tantas coisas, né? Aí depois aquela... Face Shield. Lá na PRPI. Aí eu fiquei depois na frente da campanha da vacinação também. Ou seja, na pandemia... Como pró-reitora, tu permeou quase todos os projetos. Né? Todos os projetos a gente estava à frente. Aquele do conserto, né? Dos aparelhos aqui junto com... Respiradores. Com a Secretaria Estadual de Saúde, inclusive quando foi fazer a entrega, nós estávamos lá. Com a Gabriela, né? À frente do kit de diagnóstico. E aí eu fazia toda essa link para as entrevistas. Uma história louca. Cheia de histórias. É tanta coisa, né? E eu não fui no lançamento. O FG na luta contra a Covid. Exposição que está online. O Tour 360 está disponível até hoje. A professora Classi, quando deu a entrevista, também lembrou. O pessoal lembra daquele momento. Porque eram 300 projetos, a gente selecionou 7 apenas, né? Eu lembro. De todos 7,
tu estavas à frente de todos. Inclusive teve aquele com a associação de egressos, que era da doação dos computadores. Foi, de computadores e dos celulares, aparelhos celulares. E tanto nossa, eu nunca esqueço disso, inclusive. E aí, né, foi nessa loucura junto à Receita Federal, e a gente consegue as doações, né, a dificuldade de fazer o grupo de quem vai receber, quem não vai receber, né, e a gente construiu as normativas, né, a instrução para quem vai receber, né. E aí, no início do mandato último agora, onde eu abro lá um monte de aparelhos de aparelhos celulares, né, que não precisou ser entregue. Aí a gente passou tudo para a praia, porque as pessoas, para entregar para os estudantes. Conseguimos muitas doações, muitas doações. O que foi o principal desafio, assim? Claro, teve a pandemia, né, e isso aí por si só já é um desafio, mas enquanto profissional que vai exercer um cargo que tem que dar conta da interlocução com a universidade na sua totalidade, nas diversas unidades, naquele momento Jataí e Catalão já tinham desmembrado? Não. Eles foram depois de 1 ano da nossa gestão, que é o desmembramento, que a gente assumiu a tutoria. Tanto é que a gente fazia aquele reitorado itinerante, nós fomos umas 2 ou 3 vezes para Catalão e para Jataí. Sabe qual é a maior dificuldade que eu tive, na verdade? Eu falava de fazer essa interlocução. São algumas pessoas que têm cargos de chefias. São pessoas mais resistentes, elas já têm opinião formada, já sei por onde andar. Você é uma menina muito jovem para assumir uma pró-reitoria. Quem é você para criar novas ideias aqui? Então, esse era o mundo da maior resistência que eu tive, sabe? Mas quem é da extensão, que ama aquilo que faz, que abraça, é o que te motiva, sabe? É o que te dá gás para todo dia se acreditar e buscar fazer coisas diferentes. Tanto é que quando eu chego ao final do meu reitorado, quando estava indo a decisão do meu pró-reitorado, né, de vai ou não vai manter, eu falei, Sandra, eu vou te ser sincera, eu não tenho capacidade mais de inovar por mais 4 anos, ou fazer diferente. Então, eu prefiro sair dessa pró-reitoria, porque eu sei que talvez outra pessoa ela pode fazer diferente de mim. Porque o maior medo que eu tenho da gestão é você ficar no cargo, né, e dar continuidade daquilo sem essa capacidade de olhar para o seu ambiente externo. E por muitas vezes você entra num automático, sabe, Pablo? E às vezes você precisa reinventar essa roda. Inovar com ações, criar novas estratégias. E a partir do momento que você está muito cansado daquele sistema, você se perde ali. Isso é o medo. Antes de tudo, eu penso assim, eu estou nessa cargo que é de confiança por uma pessoa que acredita em mim. Se eu não vou dar resultado a ela, não tem um porquê de eu continuar aqui. Então foi uma conversa muito franca que eu tive com a Sandra. E falei, olha, fica a seu critério, à sua disposição. E aí ela aceitou. Extensão. E a extensão tem a extensão e a cultura, né? Como é que é gestionar esses 2 grandes temas, né? A interlocução com a sociedade e também a parte cultural, que é a parte interna, com o seu circuito, centro cultural e todos os aparelhos públicos próprios da universidade. Isso. Como é que foi navegar nessas duas? Pablo, eu falo que foi uma experiência totalmente diferente para mim, que é para o mundo da cultura, mas eu tive uma pessoa que eu falo assim, que eu não era chefe dela, ela que é minha chefe, que é a Flávia Cruvinel. Tanto é que eu falava assim, Flávia, na cultura eu vou estar com você, aprender com você. Tanto é que eu estava em todos os equipamentos culturais, né, à frente de criação de projetos, mas ela sempre esteve à frente porque eu falava para ela, você que fala em nome da cultura. Tanto é, se você for parar para pensar, em que momento que eu abri ali um evento, qualquer coisa, porque eu achava assim, quem é da área é a Flávia. E assim, a gente tinha uma ligação de muito respeito, de muita sincronicidade, sabe? Então a gente desenvolveu um trabalho que eu falo que era conduzido pela Flávia, mas ela não tomava nenhuma decisão sem antes conversar comigo. Então, assim, primeiro, ela confiava em mim, eu confiava nela, um respeito gigante, e eu dei o espaço a ela, que é o espaço que era dela. Então, assim, eu quis manter dessa forma os meus 4 anos de pró-reitora. Extensão e cultura. E aí, veio toda a história. Se a gente puder conversar, porque essa entrevista ela vai ao ar no final do ano. A gente está num processo eleitoral, vamos iniciar um processo eleitoral, então tudo que se falar aqui vai ser
depois. Então a gente pode falar abertamente sobre isso. Por que tu foi testemunha ocular de tudo que aconteceu da eleição que a professora Sandra Mara ganhou e depois veio a não nomeação? Existe um interesse imenso, né, pelo registro deste momento histórico, aonde, se eu não erro, a UFG sofreu uma violência institucional. Tu pode recordar um pouquinho como foi, e até pela tua proximidade com a professora Sandra Mara, profissional e também de amizade, como é que foi essa situação? Tá. Primeiro, assim, eu acordo, eu recebo uma ligação de uma professora da Faculdade de Medicina perguntando quem era a professora Angelita. Eu falei, professora Angelita, ela é da FIC, mas ela é reitora. Eu falei, não, você está enganada. Ela foi nomeada reitora. E aí que eu acordei e falei, se ela está falando disso, isso é verdade, né? E aí que eu ligo para a Sandra é aquela calma, né? Porque é impressionante. E quem estava mais desesperada era a professora Edivar naquele momento. E ela, Lu, é isso mesmo, o que aconteceu, eu não fui nomeada. E aí a gente ficou perdida, né? Por onde começar, e assim, que ali foi uma violência tamanha, né? Inacreditável que a gente estava... E as pessoas começaram a se unir, o que a gente pode fazer para derrubar isso? Isso não pode acontecer, né? E a Sandra, não, gente, se a decisão foi tomada, não vamos fazer nada contra isso. Vamos apoiar quem vai chegar, né? E aí eu assumi ali a chefia de gabinete, né? E eu vendo toda aquela mudança ali, eu tinha sido convidada por uma função que eu estaria ao lado da professora Sandra Mara, com uma proposta bem diferente, inclusive, né? E aí eu permaneço ali, acho que por 3, 4 meses, mas somado a tudo isso, eu queria que deixasse testemunhado para a universidade, né, que ela foi tirado o direito nosso, que era ter a Sandra como reitora dessa instituição, e ao mesmo tempo as pessoas sofriam caladas. E aí eu lembro, não sei como é que eu tirei isso, falei, gente, vamos fazer um café da manhã para a Sandra? Aí eu liguei para o Edivar e ele falou, vamos fazer um café surpresa. Não sei se você sabe, não ficou surpresa porque alguém ligou para ela, viu? E ela ficou sabendo que tinha esse café. E aí eu chamei todo mundo para fazer aquele corredor, né? Lembra? O corredor humano lá e ela entrando lá, batendo palma. Você tem acho que foi você que fez o registro da foto dela e do Edivar chegando, que ficou lindo aquele registro. E aí foi o momento que a gente despede da Sandra mesmo, que aí a gente aceita, né? Então a Sandra não vai ser a nossa reitora. Quem vai ser a pessoa que foi empossada, né? E aí a gente começa a trabalhar a aceitação. Eu acho que primeiro veio aquela vontade de mudança, depois veio a aceitação, mas naquela certeza que esse espaço ela precisa ocupar. E aí a nossa luta. Como é que foi para ti pessoalmente, assim? Porque tem a questão da professora Sandra e percebeu-se uma solidariedade, um abraço da instituição em relação a ela. Como é que foi tu, assim, intimamente? Sofri muito. Eu sofri muito, muito, muito. Chorei muito por muitos momentos, mas nenhum momento eu demonstrei isso claramente para Sandra, porque eu achava que ela precisava muito mais de um ombro amigo do que pessoas, né? Então, eu falava com palavras para fortalecê-la. E, ao mesmo tempo, eu tinha pensado que rumos vai ter eu aqui nessa gestão, porque, assim, eu me propus a ter um espaço ali na condução com ela. Sem ela, eu não daria conta, né? Pela história, né? Cada um imprime o seu jeito de ser, né? O seu reitorado. E aquele espaço não seria para mim. Tanto é que eu tomo a decisão, né? Depois de 4 meses, que eu queria até sair dali, porque é um espaço que eu não poderia somar. É um espaço porque não condizia com aquilo que eu tinha planejado, né? Então foram 4 meses de muito sofrimento, viu, Pablo? Especialmente a partir do momento que a gente tem a certeza que a Sandra não assume aquele cargo, como a gente vai trabalhar isso, e as mudanças que dali partiram a ter, né? Começaram a ter, até com a minha saída ali da... E como é que tu foi parar na Fundac? Que loucura, né? Outra história, essas 3 histórias. É a história de assumir aqui a direção, a extensão e agora a Fundac. Tá. Que é o cargo que tu estás hoje. O que me falam que eu sou muito boa para gerir conflitos. Isso aí falam, assim, né? E aí a Fundac estava numa época de muito conflito com a Secretaria Municipal. E pensar numa pessoa que poderia trazer uma certa harmonia nesse espaço
E como era um espaço que eu queria sair da reitoria, pensaram no meu nome. Mas foi um nome pensado pelo professor Edivar, pelo professora Sandra Mara, e aí foram falar com os reitores, né? Eu fiquei sabendo que falou com o Gesiel, quando falou com a reitora não quis. Não, ela não pode sair daqui, ela tem que ficar aqui. Aí o Edivar foi e falou, não, eu acho que ela é o perfil da pessoa que pode ocupar lá. E aí ela me liga, a professora Angelita, eu estava na fazenda, e eu já tinha pedido para eu me afastar, que eu não queria voltar para lá. E aí ela falou, se eu poderia tomar um café ali, final de tarde. Veio um susto, que eu não sabia que o Edivar estava lá, né? Aí eu sentei lá na mesa, era o Edivar, o Gesiel, só que a Sandra já tinha me preparado. Aí eu sento à mesa e eles falam, olha, a gente quer fazer um convite, não é um momento tranquilo, mas a gente acha que você tem um perfil para assumir a fundação como gestora e de forma imediata. Você vai entrar num momento lá, uma gestora que está saindo com muitas dores, então, mas assim, a sorte que a gestora que estava lá era minha amiga também, né? Então isso favoreceu essa transição. Como é que é o nome? A professora Enilza Paiva. E aí ela faz a gestão comigo, acho que uns 10, 15 dias apenas. Ela tinha um problema familiar muito grave também, que ela precisava estar mais junto com a família. E o que aconteceu? Estar ali na fundação, por mais que era difícil, para mim foi uma realização. Porque, primeiro, é saúde pública, né? Que é o meu mundo mesmo da formação. Tanto é que eu falo, gente, meio a tanta dificuldade, mas eu me encontro ali naquele espaço, sabe? Tanto é que, desde quando eu assumi para cá, foram muitas. Foi refazer a fundação novamente, né? Com o meu novo olhar. Então, assim, eu estou num lugar, em meio a tantos desafios e oportunidades, é um lugar que eu me encontro, que eu me realizo. Eu falo que é um lugar que eu posso reinventar todos os dias, né? É um lugar onde eu assumo mesmo o espaço de gestão. Assumo a capacidade de estratégica, de gestão mesmo, coisa que outros espaços talvez não tinha tanto essas oportunidades, né? Não tinha tantas possibilidades. E conversar com o mundo fora também, né? Porque eu faço ali a gestão de muitos projetos da universidade, não só da universidade, como fora da universidade também. Trabalho junto com o Estado, com o município. Eu falo que meu currículo agora, ele deu um up mesmo, uma alavancada gigantesca. É diferente de lidar com a universidade normal, orgânica e a fundação? Inclusive o CNPJ é outro, né? É outro. Porque ali é como diz o Tasso, né? É um espaço privado com os pés no público, né? Então é um espaço privado que é outro mundo de gerenciamento, não se compara à universidade. Tanto é que os órgãos fiscalizatórios são outros, as normas são outras, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma organização gerencial com as outras fundações do Brasil todo. Então, nós temos um conselho muito forte, que é muito presente. Inclusive, hoje, eu assumi, eu não paro, né? Eu sou a diretora da região centro-oeste das fundações. Então, eu represento todas as fundações do centro-oeste, né? E faço parte também do membro executivo federal, também faço do Confins Nacional. Então, assim, as leis são outras, e aí você faz esse apoio para a universidade, né? Então, hoje, você sabe que você pode apoiar várias outras instituições, exemplo, que a gente vai apoiar. E assim, o que eu faço é muito pequeno perto da universidade do que a gente faz fora da universidade, né? Mas é uma responsabilidade gigantesca. As maternidades, esse imbróglio e uma contribuição fantástica que a Fundação dá para a sociedade goiana, né? Como é que é esse negócio das fundações em relação às maternidades? Qual é o número de atendidos? Se tu pudesse comentar um pouco a respeito desse que é um dos projetos, de tantos outros, né? Das maternidades. Tá. Eu falo porque a Fundação Nossa, ela tem duas atividades finalísticas, né? Ela faz gerenciamento de serviços de saúde e gerenciamento de projetos acadêmicos. Essa que é a missão primordial de uma fundação de apoio. Mas no campo do gerenciamento de serviços de saúde, nós gerenciamos há mais de 13 anos maternidades públicas do município de Goiânia, que são as 3 maternidades, né? Que é a maternidade Dona Iris, Nascer Cidadão e a Célia Câmara. É um gerenciamento que desde o seu começo teve
avanços e retrocessos, né? Isso, o que mais esbarra é no campo do financiamento. Nós somos pactuados, valores de repasse, mas acaba que tem gestores, né, que não assumem seu compromisso, e aí começam as dificuldades de gerenciar esse serviço sem um aporte conforme o que é assinado. Mas essas maternidades, ela oferece serviço 100% SUS, né? Então, o cuidado integral da mãe e do bebê e dessa gestante quando chega essa maternidade. Para você ter ideia, essas 3 maternidades, hoje elas somam, né? Mais de 1.000, ela já somou, hoje a gente reduziu, mas ela já somou mais de 1.000 partos mensais, 17.000 exames de imagem e assim vai, né? Então, todo o cuidado com a mãe e bebê, ela recebe para dentro da maternidade. As pessoas mesmo falam, o que o serviço privado não oferece, que a gente oferece em serviço público, que é um serviço completo, né? E sem dizer que é um espaço de formação, eu acho que para a fundação estar lá, ela tem que garantir espaço de formação. Hoje a Dana Iris é exemplo na residência, nós trabalhamos 7 residências médicas, nós temos projeto de extensão, projeto de pesquisa, espaço de estágio, de aulas práticas nessas 3 maternidades. Continua tudo da mesma forma, Lucilene? Não, hoje não continua tudo dessa forma, em função dessas dificuldades que nós temos passado, especialmente na redução de valores financeiros, nesse descontinuidade dos pagamentos, né? Então, hoje a gente está reorganizando os nossos planos de trabalho, mas que continue a ofertar o serviço para a comunidade, né? E lutar aí pela oferta de um sistema único, íntegro, né? Com equidade, coisas que estão distanciando aquilo que é necessário. Se a gente puder fazer tipo uma espécie de marketing aqui, quais são as diferenças dos governos em contratar a fundação e não as OSs, por exemplo? Tá. Ou as OCIPs, né? São as organizações. Isso. Ou uma empresa. Isso. Eu acho que assim, isso, inclusive eu tenho levado muito, né, para a imprensa, né? Primeiro, falar de fundação é falar que ela não é uma organização social, ela não é o OCIP, né? A fundação de apoio, ela é caráter privado, né, sem fins lucrativos. Então, primeiro, ela não visa recurso financeiro. Quando ela está na sociedade, qual que é o diferencial que ela faz? Ela quer é o apoio dessa instituição, dessa universidade. Então, é garantir a formação de futuros profissionais para o Sistema Único de Saúde. E é claro, para ela sobreviver, ela tem que ter parte de um recurso que é muito pequeno, é para manutenção dos serviços gerenciais dentro das suas maternidades. Não é de lucro de forma alguma, né? E assim, fora a questão da transparência, do programa de integridade, né? Nós temos a fiscalização interna e externa. Nós falamos de auditoria de Ministério Público, nós temos auditorias externas, auditorias internas. Ou seja, existe todo o sistema de fiscalização que não é o mesmo que se enxerga em outros espaços, né? Então, assim, eu assino embaixo quem contrata uma fundação. Professora, se a gente puder agora entrar mais no campo das projeções, né? Que é um exercício de memória também, de elaboração do que está se projetando no futuro, da ordem pessoal. Tem uma pergunta que eu sempre faço, em que pese de ser bem mais nova, mas eu acho que vou ter que fazer também, em relação à aposentadoria. Não só a aposentadoria, que é aquele momento, né, que a gente sai do serviço, mas é todo um ciclo de transformação. Claro. Assim como tem a entrada, que é uma euforia e que pode causar até burnout, tem também o núcleo do ciclo e o final do ciclo. Tu já chegou a pensar e projetar e imaginar como que seria esse final de um ciclo? Tá. Eu falo que eu tenho me preparado já para aposentadoria. Quando eu falo que eu vou aposentar, eu falo, você está muito jovem, para com isso. Falei que eu já busquei para verbal o tempo, que também estou fora da universidade. Afinal, na universidade eu vou fazer 23 anos. 23 anos, né? E aí, como é que você está planejando? Eu já estou construindo uma casinha, onde eu falo que vai ser o meu recanto. Como eu disse, meu companheiro é do Rio de Janeiro, então a gente tem uma vida lá e cá. E o que eu falo? Eu quero me planejar. Eu não tenho uma organização física, porque eu também quero viver a minha aposentadoria, mas também de saúde mental, né?
E eu sei que eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada. Então eu fico planejando também a que vai ser meu investimento fora da sala de aula. Porque eu quero também investir em outros projetos, que eu prefiro não colocar aqui, mas que eu já tenho conversado muito com o meu companheiro, daquilo que a gente pode construir. Mas eu vou ser sincera, eu falo que 8, 10 eu não estou aposentada, eu jurando, embora eu saiba, mas eu já falei aposentadoria. Eu acho que eu vou dar espaço para outros. Mas tem um período que dá para que a pessoa pode ficar, e tem algumas tarefas, o pessoal orientando, o desmame, digamos Isso. assim, né, que faz. Tu já está pensando nisso também. Hoje eu estou muito fora da sala de aula, eu preciso falar isso. Como gestão, eu tentei manter a pós-graduação, mas eu saí da pós-graduação já tem uns 3, 4 anos. Então eu me desliguei muito da sala de aula. Eu até fico pensando se eu conseguiria voltar para a sala para dar aula. Que eu me distanciei muito, né? Mas eu tenho minhas obrigações como professora se eu voltar para a faculdade novamente, né? Mas os meus planos não se casam mais com o espaço da sala de aula, não. A minha aposentadoria é um mundo muito distante daqui mesmo. Como é que tu está enxergando a universidade, assim, pós-pandemia, tecnologias digitais, o sentimento dessa juventude que está entrando na universidade? Como é que a gente poderia fazer um comentário assim sobre o futuro da universidade? Tu que teve tu teve uma experiência ampla, né, profunda na gestão, e que é um lugar de enxergar as coisas talvez com mais clareza e na sua complexidade. Como é que tu está vendo a universidade, assim? Para onde que talvez ela deva caminhar? Sabe, cada vez mais o que eu percebo, eu acho que está tendo muito distanciamento da missão da universidade pelos próprios estudantes, sabe? Eu não coloco culpa só na pandemia, nesse meio tecnológico, digital. Mas sabe o que eu queria voltar? Eu queria voltar a ir para uma biblioteca, ver aquelas cadeiras lotadas, com fila, pessoal vivendo a universidade, sabe? O sentimento, exemplo, de estar dentro de laboratório, fazer pesquisa, de eu conseguir ficar numa fila de espera para pegar um projeto de extensão. Porque eu sei que os projetos chegam, mas hoje nós sobramos vagas, eu não tenho quem faça, entendeu? Eu falo isso até pela minha experiência ali como gestora, que às vezes a gente abre alguns editais para estudante, a gente não consegue estudante. E eu sei também que o poder aquisitivo da população reduziu, então tanto é que você está vendo aí a evasão do ensino superior altíssima pós-pandemia, porque muitas pessoas começaram a trabalhar, viu que já entra dinheiro no bolso e distanciou da universidade. Então nós temos que resgatar isso, mas nós temos que inovar mais, sabe? Me preocupa muito essa sala de aula ainda, onde o professor ele continua ali no seu quadro, verbalizando. Nós temos que trazer um mundo da prática para dentro aqui. Ele tem que viver esse espaço fora, a formação porque hoje ele tem acesso à informação muito rápido, você sabe mais que ninguém, através desse mundo aí lá fora. E não dá para conceber ainda um professor ou uma professora ficar dentro da sala de aula, verbalizando aquilo que ele lê nos seus livros, nos seus artigos, e não pensar em metodologias diferentes. Nós precisamos convidar esse aluno a formar o seu conhecimento, porque a forma... Eu li há pouco tempo atrás, eu não sei se você acompanha, eu achei muito interessante essa professora, não lembro de qual universidade aí. Ela faz uma projeção como é que vai ser o futuro das academias, né? E aí ela uniu várias coisas. A primeira, ela uniu a inteligência artificial, ela vai estar em tudo, né? Você não tem como mudar isso. E a forma como ela tem que estar inserida dentro do ensino, e especialmente da mudança de formação que nós precisamos existir dentro das universidades. E ela listava as universidades tops, que ela precisa reformular os seus currículos. Nós vamos perder estudantes, nós vamos perder mais e mais. Você deve ter conhecido muitas pessoas que fogem da universidade, porque eu não suporto entrar numa sala de aula e ficar ali vendo professor. Hoje, eu sou um exemplo, hoje eu sou aluno, não sei se sabe, eu faço um MBA. Além de tudo, eu faço MBA. Vamos falar disso também. Estou fazendo MBA. O que me levou a fazer o MBA? Em função do meu espaço ali na fundação, eu achava que eu faltava um espaço de formar, ser gestora
executiva em serviço de saúde. Eu achei, dentro da FGV, um curso em gestão e saúde executivo. E me incomoda, eu sou a pessoa que mais vou lá na coordenação, porque quando vem um professor que fica falando. Primeiro, quando você escolhe um MBA, que é um curso, né, que é o diferencial, você imagina que é o mundo da prática dentro da sala de aula. Você está ali para um network, né? O conceito é esse, eu acho, né? O conceito é esse, Aí você vê numa teoria, aí eu fico pensando, gente, você imagina o meu aluno me escutando aqui horas e horas e horas, sem esse mundo de prática, sem aplicar o conhecimento, a universidade está fardada a morrer se ela não mudar esse sistema de formação. E aí eu não posso cobrar só dos nossos professores, porque nós fomos formados assim. Então, assim, é um chamamento que eu faço para todos, para a gente repensar. E é tão interessante que quando eu entrei aqui na universidade, nós tínhamos um programa que tinha muito investimento do SUS, no SUS. Aí tinha a ProSUS, eu não lembro muito o nome do programa. E a gente fazia uma imersão de planejamento pedagógico. Era muito interessante. Chamávamos, assim, sei lá, 80 professores com a comunidade, com os preceptores. A gente ficava 3 dias, nós tínhamos de recurso para pagar aí dentro de uma pousada, e a gente ia fazer elaboração de metodologias ativas, só que isso parou. E isso foi um avanço, de repente tudo retrocedeu, e a forma que nós ficamos, né? E aí hoje as tecnologias elas estão aí, mas eu acho que elas não são utilizadas de formas adequadas, né? Porque a gente pega só o ChatGPT ali para fazer pesquisa, não mais que isso, e não estamos usando a nosso favor, né? Então eu acho que vai precisar inclusive de apoio para esses professores que foram criados nesse modelo, né, bancário ainda, para que revejam a sua forma e a gente garanta que esse nosso estudante ele passe por aqui, tenha prazer de estar sentado aqui e fazer essa formação dele de 4, 5 anos valer a pena. E as fundações? Qual é o futuro das fundações? Porque ainda na década de 80 tinha alguma crítica, muitos perrengues, e aí depois, hoje as fundações elas aparecem e são sinônimo de segurança, transparência. Isso. Como é que tu está vendo um cenário futuro aí dos próximos 10 anos para as fundações? É interessante que eu conheço mesmo fundação a partir do momento que eu entro, porque antes eu conhecia a fundação como uma pesquisadora, né, que eu lá procurava o serviço de uma fundação. E entrar lá eu vi como é vasto a sua atuação e como ela também tem uma rede muito forte de apoio. Como eu te falei, dentro desse conselho que reúne todas as fundações, então ali a gente tem uma troca de vivências, de conhecimento, de experiência. Nós temos nosso grande evento, inclusive, né? Posso falar 2 vezes por ano. E temos nossos eventos regionais, inclusive eu estou organizando, você vai ser convidado. E hoje, assim, hoje nós temos entrada dentro da Andifes, CGU é nosso parceiro, Ministério Público, né? Hoje há o reconhecimento das fundações. Dentro da CGU mesmo, existem grandes procuradores, né? Que inclusive ditam algumas leis específicas. Até nós estamos revendo o nosso marco de criação das fundações, que é de 94, porque ele precisa adequar algumas necessidades pelo avanço das fundações mesmo. Hoje as fundações elas estão em grande parte dos municípios fazendo gestão de políticas públicas, né? Seja no estado ou no município, seja na educação, seja na saúde, seja no lazer. Então é um espaço que cada vez mais tem credibilidade, tem mais confiança. É preciso sim que a população conheça mais e não coloque a gente no mesmo espaço de uma organização social, que são espaços totalmente diferentes, mas eu não tenho dúvida ainda que ela tem que se fortalecer mais ainda, mas o espaço que ela tem ganhado nesses 3 anos que eu vou fazer à frente me desperta muito a atenção, viu? E hoje, por incrível que pareça, eu estou indo até para um evento aí em Natal, e ele fala, não, você conhece demais de fundação, você vai dar uma aula aqui pra gente. Eu estou aprendendo o que é fundação, né, para já fazer essa... E eles vão fazer as experiências de gerenciar serviço de saúde a partir da nossa experiência aqui. Já teve outras instituições que vieram aqui visitar também. Só sucesso. E os perrengues, e alguns perrengues. E alguns perrengues. E alguns desafios. Professora, em relação à nutrição, agora a gente já vai se encaminhar mais para o final da nossa entrevista, mas só para a gente agora fazer um retorno ao tema da nutrição. Faculdade faz 50 anos neste ano de 2025.
Tem um perfil para ser nutricionista? Tem algum colega que tu tenha visto assim, aquele ali não tem perfil para ser nutricionista? Ou não tem? A pessoa entra para cá, ela pode ser formada e ser nutricionista? Eu digo que não, porque eu era uma pessoa que nem sabia que era nutrição e caí como nutricionista. Então não tem, eu acho que não. Primeiro assim, você tem que amar essa relação do alimento, né, com a saúde. Então acho que a primeira questão é essa. Hoje o que me preocupa é muito o modismo, né? O modismo da nutrição. Então o modismo daquele corpo saudável é pela nutrição. Isso me preocupa, que é o tal do que a gente fala do nutricionismo. Então, assim, trazer como base a investigação científica para a formação é o que a gente precisa prezar. E são 50, curso de nutrição, né? São 50 anos de consolidado, de pessoas que fizeram criar a história, né? Que esses nomes têm que ser sempre lembrados: Soriara Barreto, a professora Dulce, professora Fátima, professora Estela e outras, né? Eu tive a oportunidade de conviver com algumas, mas me preocupa o rumo que a nutrição está tomando. Ao mesmo tempo, o que ela provocou também de mudanças e de produção científica mesmo, né? Hoje, a nutrição, ela está ligada às diferentes áreas aí do conhecimento, e ela pode fazer muito mais, né? Tu acha que o mercado, ele tende a crescer? Porque todo mundo pensa agora, eu tenho que ir numa nutricionista. Ou num nutricionista. Eu erro porque a maioria são mulheres, né? Sim, mas com aquela ressalva que eu faço, né? Ter a nutrição baseada na evidência científica. Porque, infelizmente, eu preciso também... A crítica que eu faço da nutrição, eu faço a crítica também para outras áreas, né? A gente sabe que as áreas médicas, quando você fala áreas médicas, abarca tudo, né? Todas as áreas da saúde, infelizmente, tem criado um rumo aí que é assustador, não é à toa, né? O quantas queixas, né, junto aos conselhos por erros absurdos. Então, isso é uma preocupação e um monitoramento que nós temos que fazer, especialmente quem preza por uma nutrição que faça valer aquilo que é definido como a missão da nutrição, né? Mas é uma área muito vasta, ainda mais por esse culto à saúde, né? O aumento aí da vitalidade das pessoas, e a nutrição é a base. A nutrição é a base. Então, ela pode fazer muito, e eu tenho certeza que ela pode ampliar muito mais o seu campo de atuação também. Os familiares te pedem conselhos? Antes tinha, consulta. Mas... Só que hoje eu falo assim, eu não sou eu sou nutrição de políticas públicas. Eu não sei falar nutrição de preparar cardápio. Porque antes, pergunta, você me dá um cardápio, eu quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que comer? Não, essa pergunta não vale pra mim. Porque eu nunca fui nutricionista de fazer dietinha, né? Tanto é que eu sou cuidado por uma nutricionista. Bom, tá investindo no mercado. Estou investindo no mercado. Professora Lucilene, se a gente pudesse agora fazer, tem em todas as entrevistas isso, existe um diálogo possível da Lucilene hoje, vai fazer 50 anos, com aquela menina lá da área rural que recebia as balinhas do pai quando vinha da feira lá de bicicleta, ele trazia as balinhas, colocava lá para vocês, aquela menina lá que se inspirava no tio, e não imaginava que pudesse chegar aqui aonde chegou e vai seguir em outros, galgando outros espaços. Teria um espaço possível aí de diálogo? Aquela menina poderia te mandar uma mensagem para a Lucilene hoje, que está fazendo seus 50 anos e tem uma trajetória imensa pela frente ainda? E vice-versa também. Teria alguma coisa que tu pudesse voltar no tempo e dizer para aquela menina, olha, vou te dar uma dica aqui. Essa pergunta, ela mexe com os sentimentos. Primeiro assim, eu acho que essa menininha lá da Zona Rural fala assim, uau, onde você chegou, hein? Quem diria? Não tinha nem sapatos para calçar. Onde você chegou? E hoje eu voltaria e diria, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Olha o que eu me tornei. E
Tanto é que eu carrego aqui a gratidão. Tem aqui, acho que é de cá ou de cá? De cá ou de cá? Tá escrito gratidão. Aqui. Aqui. Eu carrego esse aqui, essa é a marca que eu carrego. Eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão pela vida, gratidão por eu não ter desistido. Eu tive muitas portas fechadas, muitas portas fechadas. Eu não tive abraço de mãe ou de pai no período que eu tive que sair de casa. Meus pais nunca não eram de abraçar mesmo, né? Mas eu tinha uma certeza tão grande, uma fortaleza em mim tão grande, porque só eu que podia fazer a minha história, que eu nunca desisti. Então, assim, eu sou grata àquela menina que, inclusive, capinava, que adubava milho, eu ia para a Zona Rural, capinava. A força que meus pais fizeram eu criar, mesmo sem eu escolher. Eu não escolhi aquela vida para mim. E se eu cheguei onde cheguei, é por meu mérito mesmo, sabe? Por eu não desistir de mim, é claro, por essa família forte que teve do meu lado. A última pergunta. O que significa a UFG para ti? Ai, minha casa. Um lugar que eu amo, que me abraçou, que me acolheu, que me transformou nessa profissional, que me fez ser profissional, né? As pessoas que estavam ao meu lado, que são duas pessoas que eu reverencio em todo local que eu for, que acreditaram em mim como pessoa, como ser humano e como profissional e me deu as oportunidades e aí eu fui abrindo portas. E essa UFG que me abraçou desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Só gratidão.